Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Pod Semis. Eu sou o Ember Santos. Eu sou Tayla da Silva Timóteo. E hoje nós estamos aqui com dois convidados super, hiper especiais, né? Estamos aqui com o professor Claudeir Alves de Amaral e estamos aqui com Jéssica Lima, né? Mais conhecida como Jéssica Make. E hoje nós vamos bater um papo aqui, né? Um bate-papo extrovertido, falar sobre a influência deles na área de comunicação, que nós sabemos o quão influentes eles são. Falar sobre família, sobre escola, a história, a infância, né? E sobre a comunicação social, que eu acho que é o que tem de em comum entre os dois. Queremos também agradecer aos nossos patrocinadores. Temos aqui a APLB, que é o sindicato, pelo apoio. Queremos agradecer pelo apoio e pelo espaço da gravação. Também queremos agradecer a professora Lucinha pelos petiscos, Mercearia Souza, Facilita PB e Gustavo Produções Audiovisuais. Temos aqui hoje como convidado o professor Claudeir de Amaral, né? O professor Claudeir de Amaral, hoje em dia, ele se atua como diretor da Escola Municipal Otávio Mangabeira. Ele é professor, já foi coordenador e aluno da nossa Escola Maria Santana. É graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, e pós-graduado em Gestão pela Faculdade Integrada de Montenegro. Foi vereador em Pau-Brasil nos anos de 2013 a 2016, com o HIT 55123, para nossa alegria. E secretário municipal de Educação e Cultura. É referência em comunicação social e cultura, principalmente no meio cristão. E o que devemos saber sobre Claudeir de Amaral? Então, oi. Oi, galerinha. Oi, todo mundo. Tayla, você já falou um monte aí de quem aqui é Claudeir. Eu só acrescentaria que eu sou apaixonada por língua portuguesa, então eu também, além de pedagogia, eu corri para letras, né, com especialização em língua portuguesa, e também, fugindo um pouquinho, fui para sociologia, para tentar fugir um pouquinho, mas ficar junto ao mesmo tempo. E eu sou essa aventura ambulante de gostos, de vontades, de desejos, de medo e de vontade de fugir daqui também. Só para contar um fato interessante aqui do professor Claudeir, ele lembra bastante disso, viu, Jéssica? Poucas pessoas sabem disso, na verdade. Eu, quando eu fiz o meu concurso, em 2008, Claudeir deve lembrar bem disso, na época eu não poderia fazer concurso para o ensino Fundamental 2, porque eu ainda não tinha graduação, eu fiz para o Fundamental 1. E aí eu fui direcionado para a escola ACM, comecei a trabalhar na escola ACM, fui muito bem recebido pela diretora, na época lá, que era a Thelma, que hoje é coordenadora aqui da PLB. E um dado momento lá, precisou-se de professor, não foi, Claudeir? No Maria Santana. E aí Claudeir, na escola lá, de boa, tranquilão, na ACM, né? Claudeir chega lá e quero conversar com você, ele fazer um convite. E naquela época era o sonho de todo mundo, né? Ensinar no Maria Santana, ensinar no Maria Santana. Imagina, você estudou lá e você ser convidado a ser professor. Então foi um convite feito por Claudeir, que na época era secretário. E a gente não esquece disso. Claudeir me convidou, falou, você tá bora pra lá. Falei, Thelma, muito obrigado aqui por você ter me recebido aqui maravilhosamente bem, mas eu vou aceitar o convite, Claudeir, e vou partir para Maria Santana. Você lembra disso, Claudeir? É brincadeira, eu lembro sim, e foram outras pessoas também, e é que bom, você estava falando aí, né, Claudeir foi aluno e professor do Maria Santana, e tá aí também o Ember, outro apaixonado pela escola, né, que hoje tá na gestão, e que bom que vocês fazem parte agora desse novo ciclo. Eu estava falando para elas aqui agora que elas já vão sair, né, ano que vem, último ano, nono ano agora, então tem que deixar discípulos. Isso é que é importante, formar pessoas o tempo todo para estar com a gente, substituindo a gente e sem medo. A gente não precisa ter medo de ter substitutos, porque todo mundo tem um lugar. Então eu passei, o Ember está lá, tem Nilson e outros professores, e o Maria Santana continua sendo referência e espalhando talentos por aí. Olha aí vocês aqui com a gente agora, né? E dizer o seguinte, que não era sonho meu assim, vou ser professor, é meu objetivo de vida ser professor. Não, foi acontecendo e hoje eu me orgulho muito de ter sido aluno. Hoje eu sou colega de professores que já foram professores meus, né? Hoje estou ocupando um cargo lá também que me orgulho muito disso, mas tudo é fruto do que Claudeir falou. Certo? Vamos apresentar agora a nossa outra candidata aqui, né? Jéssica Lima, mais conhecida como Jéssica Make, né? Aí no mundo tecnológico, mundo dos influencers, né?
Ler um pouco da biografia dela aqui. A jovem Jéssica Make, como é identificada por seus seguidores, é uma influencer digital na área da moda, maquiagem, beleza e maternidade. Poxa, foi aluna do Centro Educacional Maria Santana e atualmente está cursando licenciatura em ciências, né? Ciências naturais, perdão. Letras é o desejo. Exatamente, foi o bate-papo de antes aqui, acabou ficando na mente aqui. Na Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Jéssica tem boa comunicação com o público e relação interativa com seus seguidores. Durante as tragédias do ano 2020, né, as fortes chuvas que tivemos, que afetou aqui nosso município e deixou parte da cidade alagada, foi uma voz ressoante que buscou apoio para os desabrigados de pau-brasil e região. Muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. E agora, Jéssica, dentro do que nós falamos aqui, o que mais as pessoas que estão nos ouvindo aqui precisam saber sobre Jéssica, a influencer digital? Gente, vocês contaram absolutamente tudo. Não tem uma mesma bagagem que a Claudeir. Mas a única coisa que eu acrescento aí é só que hoje em dia também dou aula de maquiagem, de automaquiagem, né? Para as meninas que não sabem se maquiar ou até mesmo se aperfeiçoar. Também trabalho com minha mãe, então é uma carga assim. Sou mãe, trabalho com minha mãe, dou aula, faço maquiagem. E é uma carga assim para a gente conseguir aí tirar isso, exatamente. Obrigada. O nosso primeiro tópico é a família, infância e formação, alegrias e traumas. A gente queria, nesse momento, que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês em relação à formação de vocês enquanto pessoas, né? Qual evento que pode ter sido ponto-chave para a mudança e a contribuição de quem vocês são hoje? Fiquem à vontade, quem começa aí, viu? Nossa, é uma dissertação aí sua, né? Mas crescer não é fácil. Crescer requer renúncia, crescer requer lágrimas, crescer é bem mais do que estar bem aqui depois de tanto tempo. E eu tive N pontos para chegar até aqui. Eu não tenho vergonha de falar, sabe, Leandro, que eu sei o que é comer banana verde com sal. Manhã, tarde e noite. Que hoje seria elegante, né? Você comer aí. Seria um dos petiscos aí da Lúcia, né? Comer, né? Uma manga verde com sal. Mas na minha época não tinha isso. Nós comíamos por necessidade. Mas eu coloquei na minha mente, o meu coração, ele vibrava em mim que eu precisava estudar. Eu acreditava que eu só ia ser alguém se eu estudasse. E a educação foi a minha ponte. Ela foi uma porta que eu permiti abrir. Enquanto eu fui trancado nos meus medos, a educação abriu, foi uma chave para eu sair. E às margens do Rio Pardo, eu sei o que é sofrer violência doméstica, eu sei o que é ver minha mãe ensanguentada, cortada de facão, sofrer violência e a gente com medo, temeroso, sem ninguém para nos ajudar, mas eu coloquei no meu coração que aquelas tragédias não me serviriam de exemplo. Eu queria ser melhor que aquilo. E foi na beira do Rio Pardo, numa escola que eu não me lembro o nome, mas está lá o prédio até hoje, que eu resolvi ter uma vida melhor. Eu quis entrar pela porta da educação e foi essa porta que me fez chegar até aqui. E eu não sou ainda quem eu quero ser, mas sou contente com cada detalhe de quem eu sou e por onde eu já passei também. Se arrepende de alguma coisa? De muitas coisas. Eu faria tudo de novo? Muitas coisas eu faria de novo. Eu tinha um fantasma, eu tinha um medo em mim. Eu tinha medo até de... Eu ouvia vozes, sabe? E essas vozes, elas me sufocavam. E um dia eu falei, eu vou parar de ter medo, de fugir, eu vou encarar esse medo. E eu resolvi encarar os meus medos, tá? E foi a partir daí que eu tomei um rumo diferente. Falei, eu tenho medo, é normal ter medo, mas eu vou enfrentá-los. É importante enfrentar os nossos medos. Quando a gente enfrenta os nossos medos, a gente muda de atitude, de comportamento e cresce. Então, o meu ponto de partida foi me enfrentar. Às vezes, o pior gigante da sua vida é você. É pra você.
daquela coisa ainda, né, de início. Ela não vai ter como fugir, né? Eu não vou ter como fugir, já estou aqui. Enfim, eu não tive essa infância dolorosa como muitas pessoas tiveram. Que bom. Então, eu não tive, mas alguém teve que se sacrificar para que a minha infância fosse uma infância mais leve. Eu vivi como criança, eu brinquei como criança. E para que isso acontecesse, minha mãe teve que se sacrificar, e muito. Minha mãe, o meu avô, eu digo avô porque foi um pai para minha mãe, né? Ele se foi muito, muito novo. Minha mãe tinha, acho que seus 24 anos, ou 23, ela quase da minha idade. Então, ela teve que tomar aquilo tudo para ela. Ela teve que tomar os filhos do meu avô, ela teve que tomar os 3 filhos dela, que sou eu, Mariana e Mateus. Então, ela tomou uma responsabilidade muito grande. E hoje, eu questionava muito minha mãe, muito, muito, muito. Eu estou falando isso porque a formação do meu caráter hoje veio disso. Eu questionava muito minha mãe. Por que que a senhora não me leva na escola? Por que que é sempre Bilu? Eu sempre ficava perguntando. Bilu é uma tia minha. Eu sempre perguntava isso e eu martelava minha mãe. E minha mãe sempre chorava. E eu, como criança, ela ia explicar. Eu não ia meio que entender também, né? E eu lembro de minha mãe ter, uma vez, ela me pagou R$5. Ela falou, eu te dou R$5 para não ir lá com você, lá na escola. Aí eu digo isso assim, porque eu só fui entender depois que eu virei mãe. Aí, enfim, passou anos, eu sempre pedi isso a ela, e depois ela foi e falou para mim, ela, Jéssica, enquanto você estava arrumada, estava na escolinha, que era a escolinha de Marcelo, eu estudava na escolinha de Marcelo, e para uma mãe que vendia pastel, sustentava a família, eu estava na escolinha de Marcelo, era uma coisa assim, era um patamar muito alto. Era elite, nem sabia. Era elite, exatamente, mas para isso que minha mãe trabalhando, se Bilu estava me levando, é porque minha mãe estava trabalhando para conseguir a mensalidade da escola de Marcelo. Mas eu só vim entender isso depois que eu virei mãe. E hoje ela me deixa passar essa maternidade com Leona bem mais leve. Ela me dá a oportunidade de trabalhar para ela, trabalhar e voltar, e eu estou com Leona, eu brinco com Leona. Então, eu sou essa pessoa que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje, eu devo à minha mãe. Eu acho que ela deve ter ouvido algumas vezes, quando você for mãe, você vai entender, realmente. E como, hein? Nossas mães usavam essas... Então, assim, pessoal, eu acho que é interessante, porque quando a gente fala de família, a gente vai ouvir diversas histórias, e geralmente tem marcas, né? Ou a gente passou por coisas dolorosas, ou alguém se sacrificou por nós. E eu acho interessante quando o Claudio fala isso, porque muita gente julga as pessoas quando falam da infância. O que passa, você está querendo like, você está com vitimismo, né? Muito, que está um termo muito utilizado nos dias de hoje. Mas eu também não vejo vergonha nenhuma, não é demérito nenhum você falar que passou por um problema e que esses problemas, digamos assim, foram alicerces para que você superasse as coisas. Eu tomei café com farinha várias vezes, porque não tinha outra coisa, era café com farinha, mãe ia botar um pouquinho de margarina lá, aproveitar o café quente para poder derreter, que senão o café frio a manteiga não derretia, entendeu? Tinha margarina, era rico. Tinha margarina. Era rico, ainda tinha margarina, então assim, aí depois hoje você fala, você vai dar pro filho, às vezes o filho reclama. Aí você fala, não tem como você não jogar na cara, né, Claudio? Pô, eu comi café com farinha, sou sacana, já comer isso aí, entendeu? Então é isso. Agora nós temos 4 perguntinhas aqui também, mas é um jogo rápido. Viu quem vai primeiro agora? Não, pode ir, Claudio. Você vai escolher, Claudio. O que marcou sua infância? Assim, aquele ponto, assim, um evento familiar, coisa que você fala, pô, isso não sai da minha cabeça quando eu era guri. Isso marcou minha infância. Você e você. Eu tenho algumas coisas que marcaram a minha infância, tá, pessoal? Eu nunca tive um convívio legal com meu pai. E eu ficava o tempo todo tentando buscar, né, nas janelas aqui da memória, uma cena que me aproximasse ou que me reaproximasse dele. E aí, nessas andanças aí pela nossa memória, que é incrível, eu lembro que uma vez nós fomos para Itororó. E antigamente tinha, né, ônibus, suba aí, rota, você não é tão velho, não é tão velho não, né? Eu ainda lembro. Você lembra, então é velho, talha não sabe, talha não. Da rota já. Então, e aí nós fomos para Itororó, quando nós voltamos não tinha mais carro para irmos para a fazenda onde ele era empregado. E aí nós fomos andando.
Só que você tem que mostrar para seu pai o tempo todo, né, que você é macho, que você aguenta, que você é firme. Mas eu já estava com os pés que não suportava mais. E aí ele olhou para minha cara e falou: tá cansado? Você não. Não, mas ele sabia que eu estava cansado. E aí eu lembro que tinha uma fazenda um tanto mais alto, e aí ele foi até lá e era um compadre dele. Ele pediu um cavalo emprestado, e aí o compadre deu esse cavalo. Essas falas assim me deixam um pouquinho assim meio emotivo, mas eu vou engolir aqui, tá? E ele montou e me colocou na garupa, e eu nunca fui bom, né, de montar, e o cavalo trotava, e eu trotava junto. E aí ele pegou a minha mão, colocou na cintura dele e me protegeu. Então essa cena, com uma figura de um pai, né, do meu pai, sempre me fez falta. Então eu medito nessa imagem, eu vejo essa imagem, dentre tantas outras, mas essa, como se trata de família, eu quero honrar meu pai, fazer igual a Jéssica agora, que eu não entendia muito, né? As suas grosserias de vaqueiro, de entre pestes e desgraças, ele era um amor que ele tinha por nós e que tentava demonstrar do seu jeito de ser. Então essa cena marcou minha vida e eu honro meu pai hoje, sabendo que ele me amou do seu jeito e que fez tudo por mim do seu jeito. E se ele estivesse vivo hoje, ele dizia assim: valeu a pena ter feito isso por ele. Toma aí, seu Nonô. É bom, né? Acho que o negócio vai girar aqui em torno de pai, mãe, família, aquela coisa. O que me marcou muito na infância, já chegando quase na adolescência, foi quando lançaram o tablet. Eu vou falar isso porque até então eu não sabia, assim, minha mãe não tem condições. Minha mãe sempre, assim, eu quero um óculos. Ela aparecia com óculos, ela podia demorar, mas ela aparecia. E nesse... Eu acho que é meio desonesto, me colocou com uma geração tão nova, né? Falando de conquista de tablet. Esse fala assim, né? Vai. É porque o tablet, logo quando saiu na minha geração, era, meu Deus do céu, uma tela digital e aquela coisa toda. E aí a gente foi na Simonete, ou logo início. E aí... minha mãe foi ver outra coisa. Eu vi aquele negócio enorme, rosa. Eu falei, eu quero. Não sei como, mas eu quero. E aí eu fiquei naquela coisa. Minha mãe vai assistir, minha mãe vai lembrar disso. E ela ficou, assim, ela pensando, eu acho que ela estava calculando quanto que ela tinha. Que naquela hora ali ela não tinha no bolso e tal. Ela falou: Jéssica, eu não gosto. Minha mãe tem trauma de banco, minha mãe não vai. E aí ela: Jéssica, eu não gosto de ir banco e tal, e agora depois a gente volta e tal. Eu falei: eu quero. E ela viu que eu fiquei muito decepcionada com aquela resposta dela. Ela pegou uma mulher na rua de Camaquã, na rua, e falou: você me ajuda? Aí a mulher, em quê? Ela foi, explicou, ela deu a conta dela, não tinha muita coisa. Ela deu a conta, a mulher sacou, trouxe dinheiro, minha mãe deu o tablet. Nesse momento eu entendi que minha mãe não tinha aquelas condições todas. E, às vezes, a gente pede, implora e tal. A gente não vê o que a pessoa está passando. E muitos pais não deixam isso claro para os filhos, né? Sempre tenta esconder. Eu vou dar um jeito, e até que consegue. Mas, assim, a realidade, assim, muitos pais ainda não têm essa clareza, sabe, com os filhos. Sempre, tipo, eu preciso dar o melhor. Então, se ele pedir, eu vou dar o melhor. Eu sempre tenho que dar o melhor. Aí foi, acho que nesse dia que eu me toquei, assim, que as coisas poderiam ser difíceis. Não era tão fácil quanto eu pensava. Já estava tendo até um tablet. Não. É isso que eu digo. Eu não sou dessa geração, né? Tô aqui totalmente diferente de vocês aqui, vendo... Totalmente diferente. Mas a pergunta que eu quero dizer para vocês agora é como é para vocês, como foi para vocês chegar até aqui? Porque a gente ouviu aqui, né? Jéssica falou para ela os pontos que marcaram ela. Ela já era mais elite, mas ela teve os pontos dela que marcou. Cada aí passou pelos momentos dele, o Eber aqui acabou relatando os momentos que ele passou e tal. Mas o que a gente quer, o ponto é como é para vocês chegar até aqui, porque deve ser gratificante olhar para o passado, olhar para tudo aquilo que passou na vida e falar: poxa, velho, hoje eu sou isso, hoje eu sou maquiadora, uma digital influencer, hoje eu sou um professor, coordenador, eu sou diretor de uma escola, eu sou pai. Então, isso deve ser muito importante. Como é para vocês? Como foi para vocês chegar até aqui hoje, no patamar que vocês estão? Vixe, no patamar, vai.
Hoje eu sou influenciadora. Gente, ó, no começo, lá na pandemia, isso, que a gente estava em casa, estava sem fazer nada. E aí o que rolava muito, mas era muito mesmo, não era nem coisa assim de TikTok. Era tutorial de maquiagem. Tutorial de maquiagem, tutorial de maquiagem. Eu nunca fui uma adolescente de ir para a escola maquiada. Eu amarrava aqui, era com a pirenda, amarrava e ia nos cabelos lá em cima, eu não passava um rímel, um batom, nada, eu nunca gostei. E aí eu fui vendo aquilo e fui meio que gostando, sabe? A gente vai pegando assim uma certa idade, a gente quer ficar um pouquinho mais gata, vai ficando vaidosa. E aí eu falei, sabe, João, eu vou começar a fazer. E entrei. Na época tinha outras blogueiras e eram números enormes aqui em Pau-Brasil. E aí eu falei, vou assim mesmo na cara e na coragem. Eu só tinha 3 seguidoras ativas. Eu fazia, era, que lindo, que maravilhoso. Aquilo me enchia. Eu tinha 3 pessoas, assim, me enchendo mesmo, e daqui de Pau-Brasil. E eu falei, não, vou continuar. E aí fui. Só que nessa de beleza e tal, eu não era o padrão. Aí eu falei, vai ter alguma coisa errada, eu não estou conseguindo, tipo, ir para frente, sabe? Aí foi quando eu engravidei. Eu falei, vou mostrar tudo de Leona, vou gravar tudo. E foi o que deu certo. A partir do momento... foi uma... Gente, era tanta gente. Eu ia para Camacan fazer enxoval. Era mãe de Leona. E Leona nasce quando? Gente, minha mãe se sentia, assim, famosíssima. Quando ela ia sozinha, ela, Jéssica, alguém me reconheceu. Calma, minha mãe, uma pessoa. Era aquela empolgação, assim, surreal. E hoje eu vejo o quanto que eu cresci. Eu fico feliz que foi uma coisa assim, surgindo natural. Eu amo mostrar meu dia a dia. Amo. Se eu for comprar uma coisa, então, meu filho... Eu até brinquei esses dias nos stories, falei que o pessoal só me dá engajamento quando eu gasto alguma coisa, mas não é. É que o pessoal ama. E o pessoal ama a promoção. Eu sou apaixonada e eu já começo a colocar. Aí o que bate, assim, recorde de engajamento é... Sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu mostro shopping de Itabuna, promoção, coisa de aniversário. O que bate mais é isso e Leona. É Leona aparecer e curtida. É muito bom. A Leona me fez blogueira. E eu, quanto a mim, minha área, eu não sou, né, não sou blogueiro. Educação, eu sempre fui movido pela educação. E meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. 7 anos. E minha mãe não sabia ler. Eu lia basicamente. Nós tínhamos uma vizinha, dona Cecília, em memória, e ela sempre é quem me ajudava. Só que eu enchi o saco dela, na verdade, porque toda hora que eu esquecia, eu ia lá para ela me ensinar de novo. E aí, quando ela dizia assim, Cal, dá um tempo, eu tenho meus afazeres. Então, tinha um resto de trator, que a gente chamava na roça de jirico. E aí eu sentava, eu tenho isso até num livro meu, né, que Lourenço, meu filho, contou essa história. Eu sentava nesse jirico, né, nos destroços desse jirico, e passava alguém e eu falava, ei, você sabe ler? E aí se essa pessoa dissesse assim, sei, aí eu falava, me ensina aqui. Esse foi o meu primeiro passo. A partir daí foi escola, e quebrando a cara, e sofrendo. Fui morar em Tororó com minha avó. Depois fui morar numa fazenda com minha mãe e o esposo dela, e lá tinha um doutor, infelizmente ele faleceu, e eu queria muito me encontrar com ele antes, né? Agora mais não, ele já morreu, né? Mas eu queria muito... Deixa, fique lá à vontade, reine aí, tranquilo, eu quero viver. Mas eu tinha um sonho, sabe, Wilmer, de dizer para ele, doutor Absolom, o nome dele era doutor Absolom Duque Estrada, não esqueço disso. E ele viu um livro desses livros. Esses livros. Vai. E aí eu escrevi um livro, A Triste História de Chanel. Era a história de um jumento que a gente ganhou, que o homem fez a gente andar não sei quantos quilômetros para levar um jumento. Chanel. Mas quando a gente chegou na fazenda para buscar o jegue não aguentava nem voltar, sabe? Eles não queriam mais, era tipo ir para Itapetinga para fazer, né?
Aquele negócio lá, esqueci o nomezinho lá que tem no frigorífico, né? Que tem Itapetinga, se eu não me engano, é lá em Itapetinga que tem um. Mas o pobre do jegue não servia mais de nada, não aguentava mais nada. Velhinho. Mas tomamos amor por aquele jegue e a gente cuidou do jegue e eu fiz a história. Então o doutor viu e falou para minha mãe, cuide desse menino, dona Valdira, que esse menino vai longe. Então são essas frases, elas me motivavam. Uma vez a professora Elza também, corrigindo uma prova minha, olhou para a minha letra, a professora Elza Luiz, que eu amo muito, muito respeito pela senhora. Assista aí a gente, né, para dar uns views, né? Dá um engajamento, como diz a influência aí, né? Tá vendo? Ela falou assim, quem é essa letra aqui? Quem é Claudei? Eu falei, sou eu. Você vai muito longe. Uma vez um pregador, estou citando o nome, né? Ela falou o nome de loja, eu não falei. Então ela vai cobrar merchan aí, né? Não tá me pagando. Depois vai marcar lá, ó. Falei o nome de vocês lá, viu? Aproveitar para fazer aqui também no Cantinho Brasil. Esperto, né? Esperto. E eu sempre fui assim, sabe? Essa fala de educação, essa fala de você vai longe, de você vai conseguir, foi me motivando mais. Foi a partir daí que eu veio pum, sabe? Falei, eu quero entrar nessa área. Então, tudo sobre educação. Educação é a minha vida. E, claro, eu sirvo a um Deus que é poderoso para fazer. Eu não posso deixar de dizer isso nunca. Tudo foi direcionado por Ele. Eu devo a minha vida a Ele. Ele é o meu tudo, meu centro, sabe? O meu direcionamento. Se a gente está aqui agora é porque Ele permitiu que nós estivéssemos. Fizemos 1000 planos, mas o último plano valeu dele. Então, estar aqui, essa trajetória todinha, foi porque eu acreditei nele e ele me impulsionou a passar por essa porta. Eu estou muito feliz, tá? O nervosismo até passou. Falei que ia passar. Você tá vendo, Jéssica? O perder o horário aqui é porque Deus quis. O Claudei deu o recado aqui. Exatamente. Exatamente. Então, nada é por acaso, né? Então, falando de família, né? Dessa trajetória que os dois passaram, a gente sabe, né, que apesar de ter momentos que marcaram, que foram fundamentais, como cada um citou aqui, vocês passaram também por desafios. Desafios que vão chegar assim e falar, porra, velho, será que eu vou conseguir vencer esse desafio? Será que eu vou ser capaz de superá-lo e alcançar meu objetivo? Eu sei que foram vários, mas eu quero que vocês escolham aquele desafio. Você fala, poxa, esse desafio tá muito joelho no chão ali, muito chamar por Deus, muita luta, mas eu vou superá-lo. Escolha um de cada aí, por favor, nos relate. Ela é mais nova, é melhor ela começar. O desafio dela tá mais atual. Né, Claudinho? Você tá mais... Tem que buscar lá, né? Tá mais na atualidade. Meu Deus do céu. Você pode, como você é influenciadora tanto na área da maternidade quanto, né? Escolha em qualquer das áreas que você acha que, puxa, esse desafio aqui para mim foi quando eu fui ser mãe, antes de ser mãe, quando eu comecei a ser influência e tal. Qualquer um desafio que você encarou, assim, que foi difícil superar, mas que você conseguiu superar e hoje você olha para trás e tomou como lição para você. Gente, é sério que não deu tempo assim de pensar. Mas, enfim, ela tá buscando. É porque é muito assim, pá, essa é muito assim, sabe? Mas um momento difícil foi quando eu passei na universidade. Vou falar porque eu já falei muito de família e tal. Eu passei na universidade e engravidei. Eu engravidei. Foi no mesmo mês, assim. Aí você pensa, vou parar? Exatamente. Aí você pensa, eu devo parar. O que eu vou fazer? Eu pensei, vou terminar o primeiro e depois eu vou... Que lá é quadrimestre, né? Terminar e depois eu vou dar uma pausa, assim. Ou eu vou trancar de vez. E foi quando um amigo meu, Ebert, que esse amigo é assim, sabe aquele amigo para todas as horas, literalmente todas as horas. Ele virou para mim e falou assim, não, você não vai parar. Eu vou colocar você lá dentro. Eu coloquei você, no caso. Ele me ajudou muito a entrar na UFSB. Ele que é assim, eu falo, Ebert, não sei se vai dar certo. Não, já deu, tá aqui as coisas. Sabe? E ele falou, não, você não vai parar, não, porque você engravidou, sua mãe vai ficar com sua filha para você estudar. Eu tenho um apoio, assim, absurdo da minha mãe. Se eu falar, minha mãe, eu quero fazer isso, e isso é para o seu crescimento. A gente nem percebe, hein, Claudei, esse apoio aí. Aí, todo mundo já conhece quem é, né, a peça. Então, eu lembro de ter ficado muito triste,
Porque quando a gente passa assim, na universidade, a gente pensa que eu vou fazer estágio, vou fazer as coisas, vou me formar. E quando a gente é mãe, querendo ou não, é aquela coisa, a gente não é pai. A gente é mãe, a gente pega a carga mais para si. Então, por mais que tenha outra pessoa lhe ajudando, você é a base fundamental daquela criança. Então, eu precisei parar. Eu tentei como Herbert, você vai tentar sim. Se não conseguir, você para, mas você vai tentar. Aí eu tentei, ainda no meu resguardo, eu tive aula ainda. Eu falei, Herbert, eu não estou aguentando. Eu vou dar uma pausa. Porque, às vezes, a gente quer, do nada, assim, parar. Não, você não pode. Vai tentar, até você pegar, nem que seja descer o ritmo, dar aquela pausa, e depois você toma fôlego para você voltar, que foi o que eu fiz. E nesse período foi muito difícil para mim, porque eu parei também de maquiar. Eu parei de ir para a faculdade, parei de ir, não, porque era online, mas eu parei com as aulas da faculdade, eu parei de maquiar porque eu não conseguia. E aí, para me sustentar financeiramente aquela criança, o que eu ia fazer? Eu parei, literalmente, assim, minha vida. Aí, depois, consegui me reerguer. Eu falei, não, agora aqui já tomei fôlego o suficiente. Vou para cima. E fui para cima, como está hoje. E estamos aí. E ela me fez lembrar, né, que ela falou aí, puxou a sardinha para a brasa dela, deixou o pai de fora, né, mãe. Mas não tem jeito, né? Eu aproveitei aqui para lembrar desse ponto aí, que mãe é incrível, né? O poeta diz que mãe é o nome de Deus na boca das crianças. Então, quando eu era criança, eu queria muito estudar. Muito. A gente morava na roça, à beira do Rio Pardo, e chegou uma moça que estava fazendo matrícula. Acho que os políticos davam emprego, né? Eu acredito que era desde essa época, já funcionava assim. E aquela moça foi fazer a matrícula de todas as crianças de lá, inclusive da nossa casa, que eram 5. 6 foi depois. E na semana que ela iria começar a ensinar, ela foi assassinada aqui na cidade. Eu não sei da história dela, não sei quem que é. Se a família estiver vendo aí, desculpa que eu nem poderia ter citado assim. Mas nós fomos depois com outra professora, e aí deu tudo certo, mas eu não tinha material para estudar. Os meus colegas já estavam todos estudando, e em minha casa ninguém estudava porque minha mãe não tinha recursos para comprar caderno, Hoje, nessas crianças têm caderno, não sei quantas matérias. Nem escreve isso tudo. Mas nós não tínhamos. E minha mãe... É engraçado que gastam esse caderno no meio do ano, já não tem mais caderno, né? Não sei com o quê, eu queria entender também. Pois é. Nem carta escreve mais, né? Eita! Eita! Olha, puxou lá longe agora. Antigamente tinha carta, hoje não tem mais, né? Então minha mãe veio para a cidade e não sei como, mas ela conseguiu tudo. Quer dizer, não sei como, não sei quem foi que deu, mas muita gente que deu material para ela. E ela um dia chegou e na roça a gente tem aquelas aves que a gente chama de mexeriqueira, né? Não sei bem como é o nome científico, né? Não sei o nome dela, mas ela... Toda hora que chegava alguém numa região X, elas cantavam. A gente falava, deve ser manhã. E agora eu falo igual você, né? Manhã. E não era, né? Não era. E aí, quando, de fato, de manhã cedo, eu estava na frente da casa com a latinha antiga de Skol, mas não era bebendo Skol, era escovando os dentes. E aí as mexeriqueiras cantavam de novo, e era quem? Minha mãe, com uma caixa na cabeça, a pé. Ela, de pau-brasil até a beira do Rio Pardo, a pé, com todo o material de escola nossa. Então essa foi o maior desafio para a gente, né, que foi começar a estudar, e uma das maiores alegrias que minha mãe me deu. Dentre tantas outras, porque minha mãe é nosso coração batendo, sabe? Minha mãe é incrível. Hoje ela não anda mais, mas ela é a nossa história de sucesso, é a nossa mãe. Então, ela levou tudo pra gente, sabe? Eu sei o nome da cartilha, eu sei o nome do ABC, eu sei o nome do caderno de desenho, lápis de cor, tudo. Então, ali foi o ponto inicial, e minha mãe foi... Eu tenho até um texto, tá? A heroína da minha vida, que eu escrevi em 97, quando eu me formei em magistério, falando da minha mãe. Foi isso.
eu queria saber agora qual foi o acontecimento que mais marcou a caminhada de vocês. A gente falou sobre os desafios, mas tem muita coisa. Mas acho que tem um ponto assim que marca muito. Sei lá, a gente está nesse momento de Setembro Amarelo e eu queria relatar assim para as pessoas que estão assistindo. Porque tanto Jéssica, que foi mãe, que teve que parar a faculdade dela, eu acho que é um sonho para todo mundo, inclusive falo por mim, estudante, que é fazer a faculdade que a gente quer. A saga era ser mãe. Não. Como eu falo pra minha mãe, que deixa pra minha mãe falar, mãe, deixa Deus levar pra lá, porque eu acho que eu não dou muito jeito com criança. Mas os desafios e o acontecimento que marca a caminhada da gente, eu acho que é uma coisa muito importante. E vocês tinham de tudo para desistir e falar, eu não quero mais, e ser Zé Ninguém, como muitas pessoas. Mas eu acho que cada um tem o seu gênio, e o que fortalece mesmo é a força de vontade que a gente tem. Vocês já falaram aqui sobre o acontecimento que marcou, então acho melhor a gente pular essa pergunta, porque eles já responderam o acontecimento que marcou. Mas quero relatar aqui que os dois são muito fortes, e aqui, conhecendo mais de vocês, já tenho uma admiração muito grande pelos dois, pelas pessoas que vocês realmente se tornaram. Que bom. E aproveitando mandar um abraço lá pra Dona Val, né? Ela é minha amigona, viu? Quando eu chego lá, quer me abraçar, quer cheiro, Dona Val é brincadeira não. Ai. Mas ali eu gosto de graça também, gosto de paixão ali. Veja só, Enquanto ele está vendo aí, Tayla, tem um acontecimento também, vou aproveitar aqui, né, a presença dos patrocinadores aqui, dessas canecas. Também tem um fato muito importante, que a gente morava na rua Juveniano Prudente de Araújo, que era chamada de Rua da Telebahia, e tinha um pessoal que morava numa rua mais abaixo da gente. A gente, de quando em quando, ia lá também pedir uns pães. E isso também marcou muito a nossa vida. Era seu Apolo hoje, Pai de Deus Brasil, que era uma bênção nas nossas vidas também ali na rua. Ele sempre dava um... Seu Apolônio também é famoso. Famoso, e um coração generoso também. Ele e a sua esposa também, que... Um abraço aí para vocês. Olha aí, nossa produção trouxe aqui um desafio para você aqui. Se tem um trecho aí do texto que você pode recitar para a gente. Agora é do texto é do livro, não é, produção? Isso, do que você escreveu para sua mãe. Não vou lembrar. Mas você vai tentando aí mais até o final aqui, tem coisa. Eu vou lembrar da história, né? Pronto. Aí... Mas porque é uma poesia, né? Na verdade, eu não vou conseguir lembrar tudo, toda uma rima, né? Toda uma rima. Infelizmente. No próximo, você vai trazer no próximo. Veja só. Que pena, ela merecia. Ela merece ali. Falhou aqui. O nosso tópico 2, nosso podcast vai ser dividido em 3 partes, né? O nosso tópico 2 aqui, ele vai falar sobre sociedade e as relações contemporâneas, né? Como nós falamos na instante em relação ao caderno, né? Que nem cartas se fazem mais. Mas a gente, Jéssica também é mais nova, mas a gente vai lembrar que antigamente a gente fazia cartas, nossos pais, avós se comunicavam através de cartas. Quando você recebia a mensagem de alguém falecido da família, já não tinha mais graça, porque a pessoa já tinha sido enterrada quando a gente leu, então... O sonzinho do... Era um carteiro na porta. Não é essa, entendeu? Então o tempo vai mudando. Era o carteiro. Hoje o cachorro enrabava carteiro, tinha todo um processo, né? Hoje o avanço tecnológico está aí, né? A contemporaneidade está aí. Hoje em dia tem as redes sociais, que a nossa influência está aqui, ela pode falar bem mais claramente do que eu sobre isso, né? O avanço, cada vez mais surgem novas redes sociais, e esse processo de relações interpessoais, cada vez mais ele está, digamos assim, ficando mais curto, né? O mundo ele está ficando mais curto. Então, assim, Claudeir, que ele já passou por diversas posições, né, de liderança, exerceu e exerce cargos. Jéssica também, que tem aí divulgando os seus conteúdos na internet, né? E cada um tem um público diferente. Tá na moda, né? Tá na moda. Você foi tá na moda. Aí dizendo tá na moda. Eu não. Tá bom. Mas assim, eu me encaixo também perto aqui de você, que eu já tô mais... eu já sou mais velhinho também, entendeu? Então assim, a gente observa que você tem um público diferente, mas tem seu público que você convive mais com aquela oratória mais presencial, não é? Na igreja, na escola. A Jéssica já o público dela é mais virtual, né? Se sente mais à vontade. Então assim, a pergunta é, dentro desse contexto aí de relações interpessoais na nossa sociedade moderna, digamos assim, quais cuidados vocês acham que deve ser tomado
né, já que vocês são formadores de opinião, claro. Quando Jéssica vai na internet lá e fala algo, ela está formando opinião. As pessoas que a seguem vão na loja lá, que ela citou os nomes aí, vai naquele loja lá, falar bem de uma pessoa que faz um bolo, você está formando opinião. Claudeir, quando ele discursa em algum momento, ele é formador de opinião. Então, qual o cuidado, né, com esse avanço tecnológico, com o uso das redes sociais, com o uso principalmente da internet, que ela é uma ferramenta, digamos assim, que pode fazer a guerra e pode acabar com a guerra, isso é óbvio, é sabido. Qual o cuidado que vocês acham que a gente deve tomar nessa questão de formar opinião? Pode ir, à vontade. Eu acredito que o maior cuidado que a gente deve ter é oferecer um produto de qualidade, primeiro. Porque você é responsável por aquilo que você fala. Né? Você é responsável por. Então, se você defende, tem certeza e conhece esse produto, vai ser fácil, né, você falar sobre ele. É importante, já que você vai formar opiniões, vai ter seguidores, que esses seguidores também vejam características de quem, não só de quem venceu, mas de quem venceu sendo honesto, tendo princípios, honrando a família, honrando os pais, honrando a sociedade, sabe? Tendo um nome que se respeite ou que exige respeito. Eu falo sempre, Wember, que é assim, tem muita gente que não gosta de mim. E vou fazer agora... Ô, Claudeir, se você fosse unanimidade, pelo amor de Deus, imagine aqui. Né? Não tem um que tem unanimidade. Todo mundo aqui, Taylor aqui. Tem gente que não gosta de você, né, Taylor? Imagine. Né? Não, isso é... Então, eu tenho muito isso comigo. Não gosta de mim, se me respeitar, tá bom. Eu não tenho problema, sabe, de conviver contigo, ser seu colega de trabalho e a gente não ser amigos, porque colega de trabalho nem sempre é amigo, mas respeitar é essencial. Então, respeitar o outro, respeitar o ponto de vista do outro, respeitar o não ser aceito pelo outro, o que a sua fala não seja aceita pelo outro, para mim isso é ponto, como dizia a nossa professora, é sine qua non. Nossa saudosa professora Nilson, me ajuda o nome dela aí. Agora traduz aí pra gente aí, que esse eu não conheço não. Não, a Cornélia, a professora Cornélia. É essencial, não pode ficar de fora, sabe? O respeito, a reciprocidade, a inteligência. Depois que Nilson falou que essa fala seria dentro do livro lá do padre Fábio, né, que eu, apesar de ser fã, eu não tinha lido, né? E aí, quando ele falou, eu tive que correr atrás desse... Que livro incrível! Não vou falar também, não, senão eu vou vender, né? Não ganhei nada. Mas ele me vestiu, sabe? Dessas características do respeito, do me despir, do me soltar, sabe? Do me deixa viver, do me deixa me conhecer, mas me deixa também respeitar o conhecer do outro, sabe? Deixa o outro falar também por si, apresente-se, mas deixa que o outro se apresente também. Não queira ser a celebridade sozinha, não queira ter view só, deixa o outro também ter. Eu gosto muito do princípio do respeito. Eu acho que se você quer ter sucesso, quer conseguir, quer chegar mais longe, respeite o outro e exija também ser respeitado. Não deixa que ninguém te prenda. Não deixa ninguém prender você. Se solte. Tem uma música aí que eu não sou muito fã dela, mas tem uma música, vou citar, né? Não vou citar não, né? Vou citar não, porque... Mas tem uma música, eu não sei de quem é, mas ela que canta, Libera Geral. Não no sentido... Não nesse sentido, mas permita-se. Permita-se. Permita que o ruim te construa para um melhor. Eu tenho 1000 motivos para ser o pior. Eu tive 1000 motivos para ser o pior. Mas eu escolhi ser o melhor. Mas de quando em quando você não é pior? Quem não é? Todo mundo é de quando em quando. Tem uma outra música aí secular que eu conheço, não sei quem canta também. Mas diz assim, aqui nesse mundinho fechado ela é incrível. Todo mundo tem um mundinho fechado. Se nós tivéssemos câmeras aqui para todos os lados, por certo, nós teríamos medo das nossas ações e reações. Mas eu escolhi sair dessa clausura mental, psicológica e viver.
E o mais importante é que eu aprendi a viver. E tenho aprendido, não aprendi, estou aprendendo. E quero, enquanto viver, por isso que eu falei que eu não quero encontrar o médico, meu amigo, porque eu quero viver mais e mais, fazendo igual minha mãe, driblando a morte. Minha mãe dizia assim, eu só vou morrer depois que meu filho casar. Era eu. Acho que ela achava impossível casar, né? Resultado, casei. Aí ela falou, agora eu só vou morrer quando ele tiver um filho. Resultado, tive. E ela foi driblando. 2. Eu não hei de morrer sem ele que tem uma casa. Tem uma casa própria. E ela vai criando sempre outra. Agora ela quer netos. Ou melhor, bisnetos. Está dobrando a morte. Vamos dobrar a morte. Vamos dobrar o ruim, sabe? Vamos sair da mesmice, mas também permitir que a mesmice aconteça. E a gente vai aprendendo. Meu conselho é, viva. Viva e viva bem. Viva bem, mesmo que seja o pior momento, é importante viver. Tá chorando? Chore à vontade. Amanhã vai ter sorriso. Nenhum choro é para sempre, nenhum sorriso é para sempre. E você é feliz? Eu fico feliz, mas também fico triste. Mas aprendi a viver. É isso, falo demais, viu, Jéssica? Você é a mulher do conquistar aí um monte de Eita, já esqueci até o que né? foi. A brincadeira é o cuidado com a internet, né? Tirando aí desse papo de Claudeir, o cuidado hoje com a internet é o seguinte, é você estar preparado para ser você na internet. Hoje a gente está com a lei do cancelamento, não sei se... Claudeir bota tanto que ele é lá de trás, que eu tô até que perguntar, sabe o que é? Já fui. Tá lá. Já. O cancelamento vem assim, muito forte. Muito, muito, muito. Um deslize que você der, já era. As pessoas, muitas ali estão porque gostam de você, gostam de te acompanhar, se identifica com você, mas boa parte, acho que 70%, 80% estão só esperando um deslize. Esses dias mesmo, eu não vou falar que foi um deslize, né? Mas teve uma coisa assim que me incomodou e eu fiquei com muita raiva. Aquilo despertou uma raiva em mim. Eu fui fazer um provador. Aí uma menina, não era fake nem nada, ela foi e me mandou falando do meu corpo, né? Seu peito tá muito caído. Gente, aquilo ali me deixou com tanta raiva, não foi com coisa assim, eu preciso mudar meu peito. Não, porque eu me aceito. Mas aquilo me despertou um ódio que as pessoas, assim, acham que a internet é muito terra sem lei, sabe? Acha que as pessoas também... Pode falar o que quer. Acha também que as pessoas não têm sentimento, sabe? E se aquilo fosse um problema para mim? Então, a gente também tem que ter esse cuidado no que vai comentar. Você acha... eu brinquei também esses dias. As pessoas, assim, de tanto me ver, acham que tem aquela intimidade de chegar e tipo, fazer um comentário ofensivo e achar uma graça. Eu não acho graça nisso. Eu fico muito... sabe, revoltada de verdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o que vai falar, tem que ter o cuidado de ser também você, sem ofender alguém. A internet eu digo assim, barril dobrado, sabe? Porque é muito uma terra que tem várias pessoas, eu posso falar uma coisa, aquilo ali não vai dar em nada. A pessoa só vai, do outro lado, só vai se machucar e acabou. Voltando aqui, queremos agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a nossa professora Lucinha, pelos petiscos, né? Facilita Designs. Também queremos agradecer a Gustavo Anjos e também a PLB pelo espaço de gravação aqui. Vamos lá dar continuação ao nosso... No próximo pod, ele vai deixar registrar. Vai ter Tubica Lanches, tá? Sim, no próximo, aqui, Jéssica já fazendo o marketing dela, de Tuica Lanches aqui. Vamos dar continuidade ao nosso segundo tópico, e a segunda pergunta diz assim, que o poder da percussão e a velocidade da comunicação, principalmente na internet, como Jéssica tem, e na comunicação, assim, na vida pessoal, como o Claudeir passa, traz solução para alguns perigos para outros, entendeu? Vai trazendo vários ambos, deixando muitos jovens expostos e vulneráveis, assim como a gente passa pelo Setembro Amarelo, né? Porque como a gente está falando aqui, frustrações, acaba cada coisinha que vai deixando a gente mais frustrado. Mas a pergunta final mesmo que a gente quer saber é o seguinte, como vocês lidam com esse assunto, com o público que se relacionam, seja famílias, seguidores ou liderados, ou pessoas que estão a um cargo mais acima de vocês? Como é que vocês lidam com isso? As desavenças, até mesmo a forma como vocês se passam para outras pessoas, como é que vocês lidam com esses assuntos?
Ela falou também que você faz umas provas com os textos grandes, né? Ela aprendeu, né? Pega a pergunta dela. Né? E aprendeu aí, fez um texto. Você repete para mim aí essa pergunta, Tayla, por favor. Calma aí, vamos lá, vou Vamos explicar lá. novamente. Quero entender. O que a gente quer saber mesmo, porque pela pergunta, a ênfase da pergunta, é nessa questão desses perigos que tem, né? Mas a pergunta é o seguinte: como vocês lidam com esse assunto com o público que se relaciona? O público no dia a dia, que são de vocês. O perigo é o seguinte, porque aqui fala que a velocidade da comunicação, ela traz alguns perigos pra gente. De certa forma, às vezes você fala um negócio que tá errado, todo mundo já expande aquilo. Qualquer coisinha que você faz, e isso é uma fake news, você é mentiroso, você é isso. Então, a comunicação, a velocidade da comunicação traz alguns perigos pra gente hoje em dia. Deixam jovens, deixam outras pessoas, assim, meio vulneráveis e tal. Aí a pergunta é essa: como é que vocês lidam com esses assuntos? Sejam eles relacionados à família, sejam eles relacionados aos seguidores, ou sejam eles com pessoas que vocês lideram, como o Claudei, ou com pessoas que estão acima de um cargo de você, qualquer coisa que seja. A resposta é sua. Eu vou pegar essa resposta essa pergunta com a resposta também de Claudei, que ele estava falando que a gente tem, como eu estou à frente, eu tenho que ter esse cuidado do produto que eu estou vendendo para aquela pessoa. Como eu mesma, ganho várias coisas. É recebido, eu sou paga para postar alguma coisa, mas a gente tem que ter aquele cuidado. É realmente bom? Até que ponto você pode... é ótimo, é maravilhoso, é sensacional. Você já usou aquilo? Você gosta realmente daquilo? Então, a gente precisa ter um cuidado enorme. Porque se isso aqui sai errado, alguém fala, isso não é bom. Jéssica só vendeu porque foi paga. Ou Jéssica só... Vai lá e marca seu arroba aí. Vai lá e marca. Já aconteceu com a famosíssima Virgínia. Virgínia vendeu a base dela e aí uma blogueira disse, é ruim. Isso foi um alvoroço na internet, acho que vocês acompanharam. A gente precisa ter um cuidado gigantesco, até mesmo quando a gente ganha alguma coisa, é recebido. E as lojas também, deixar também para as lojas aqui, você vai mandar uma coisa, mande uma coisa boa, uma coisa que você acha que vai vender, porque a responsabilidade é da loja e do influencer também. E o influencer, às vezes, quando ele recebe aquilo, fica muito assim, se for ruim, né, no caso, fica muito no medo. Tipo, poxa, me mandaram isso, eu preciso falar que é bom, eu preciso vender, mas não é tão legal assim. Graças ao meu bom Jesus, nunca tive problema com isso. E quando uma pessoa vai me mandar, recentemente mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo e falou, Jéssica, eu quero te mandar uma certa coisa. Eu falei, eu acabei de fazer uma propaganda de uma que vende a mesma coisa que você. Vai ficar estranho eu chegar e falar, isso aqui é ótimo, é maravilhoso, é perfeito, não sei o que, sendo que ontem eu fiz. No caso, sabe? Então, eu também tenho esse cuidado de falar. Algumas pessoas podem gostar, outras não podem gostar. Mas eu tenho que ter essa responsabilidade de falar, não tem como. Ontem eu vendi o produto dessa pessoa, vou vender o mesmo produto, só que de pessoas diferentes, entendeu? Aí a pessoa super entendeu, compreendeu e me mandou outra coisa. Aí, nessa coisa, eu falei, ela vende caneca e tal, mas além da caneca, ela vende potinhos, vende não sei o quê, entendeu? Aí eu vou e falo, mas vender o mesmo produto que eu vendi ontem, eu sempre tenho esse cuidado de não divulgar. No meu caso, eu vou para a minha área. Quando eu fiz uma pós em relações interpessoais, a professora pediu que nós fizéssemos um merchan, de algo que a gente tivesse maior confiança. E eu fiquei na minha mente meio perturbado com aquilo. Mas aí eu pensei e falei assim, puxa, o que é que eu mais apresento com tanta firmeza, sabe? Com tanta verdade? É a minha fé. Então eu apresentei Jesus. Apresentei Jesus para todo mundo lá na aula, né? Alguns aplaudiram e outros não. Mas eu tenho convicções sobre ele. Eu acho que o importante é você ter convicção do que você fala, do que você apresenta. Você tendo, vai agradar e desagradar, que é normal. Mas você tem convicção e respaldo para responder por quaisquer problemas que vierem aí pela frente. Então, isso é importante.
Falei menos agora nesse bloco aí do que Só Jéssica. deixando claro aqui, Arrebentou. porque essa parte dos desafios, essas partes assim, fala muito sobre o caráter de vocês, principalmente pra Jéssica, porque Jéssica eu acompanho ela assim nas redes sociais e vejo, tipo assim, ela postou um notebook que ela comprou pra Leona e chegou na Americanas e o negócio tinha esgotado. E um monte de gente mandando pra ela, eu quero pro meu filho, eu quero e tal. E aí eu lembro que eu até falei pra minha mãe. Americanas de Camacan, aceita aí, viu? Uma coisinha. Mais um aí, ó, patrocina a nossa blogueira. E isso fica muito, porque a questão de Jéssica falar sobre ela, uma pessoa mandou uma coisa pra ela e no outro dia ela ia lá e fazer. Isso é uma coisa que as pessoas mesmo olham, poxa, mas aquele ali não era o melhor e agora é esse de cá. Então fica a caráter. Claudei é a mesma coisa, ele tem os alunos dele, ele tem as pessoas dele. Uma hora ele fala uma coisa aqui, outra hora outra, fica o caráter da pessoa. Imagine os então meus isso filhos marca. não estudarem na escola que eu sou diretor ou professor. Sim. Né? Nossa, É meio muito. vender um produto, né? Sim. Dá uma certa desconfiança. Meus colegas diretores, não, né? Beijinhos no ombro. Que a pessoa é livre, né? Você é livre para colocar seu filho onde você quiser. Mas comentam, não é? Eu acho que é a questão, porque eu conheço professores que preferiram colocar seu filho longe de si. Até mesmo falar, eu vou botar longe de mim aqui pra não dar problema. Mas essa questão que a Claudei falou é muito importante, porque as pessoas, de certa forma, desculpa pessoas, mas as pessoas são maldosas, entendeu? E elas falam coisas que vêm na cabeça delas que acabou. Eu quero falar isso e, como a Jéssica falou, pessoas que falam e machucam outra pessoa sem nem sequer pensar o que o outro O chato sente ou não. de ser professor de filho é porque você realiza seus sonhos nos seus filhos. Eu não posso bater no filho de Wember, né? Mas no meu... no meu eu posso dar um cascudo. Mas eu entendo também, porque eu já estudei com uma professora que ela tinha um filho dela na sala. E é muito ruim porque a criança, ela não entende que a mãe tá ali no lugar de professora e não de mãe. Inclusive, amo essa professora demais. Mas ela, tipo assim, ela corrigia. Ah, tá achando que aqui tá meu filho? Calma aí, vou te corrigir também. Ela corrigia e voltava. Eu já fui aluno da minha mãe. E por incrível que pareça, minha mãe, quem conhece, sabe que é barril dobrado. E assim, por incrível que pareça, eu aprendi a ler sem ela sempre conta isso. Ela disse que quando ela percebeu, eu estava lendo com uma menina que sempre ia, nessa época eu estudava na zona rural, né, que eu morava na zona rural. Ela falou, quando percebeu, eu já estava lendo com uma menina que ela levava para ajudá-la na sala, mas eu não aprendi a ler com ela. Agora imagine aí. Imagine aí. Mãe é bruta do jeito que é. Mas eu amo ela, viu, manhã? Beijo, viu? Te amo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Pois é. Nesse contexto aí, rapidinho, eu leciono, sou diretor, mas não saio da sala de aula, né? Então, todo ano de prova SAEB, eu vou para a sala ministrar a Prova Brasil, técnicas para os meus alunos, que, né, quinto ano aí da EMON, beijo para vocês. Então, eu tenho alguns alunos que a gente fez uma sala... própria, né, para alunos com alguns déficits, né, de aprendizagem. E aí, depois que dei um sabão na turma toda, aquele jeito normal que o professor tem, né? E aí eu tenho uma aluna que ela é bem sensível. Eu falo, rapaz, pelo amor de Deus, presta atenção, tô falando 1000 vezes, você não aprende. Aí a sensívelzinha olhando tudo. Quando eu cheguei perto dela, tinha assim, né, PLA. Aí ela, plá, plé, pli, pló, plu. Falei, nossa, ela foi igual a paixão. Agora, com medo, a menina falou no instante. Meu Deus! Aprendeu tudo. Eu falei, aí a aula transformou numa comédia, pronto. Oh, meu Deus. E eu falei... Eu quero falar uma coisa. Porque eu falo isso porque a admiração que a gente tinha. Eu falo porque eu já estudei com o Claudei e não é porque em sua presença, mas eu falo isso pra qualquer pessoa que quiser ouvir. Era uma admiração, porque eu sou de humanas, eu amo língua portuguesa acima de tudo. É minha matéria preferida. E eu falo isso pelo meu pai, porque eu olho meu pai e meu pai me chama pra fazer uma coisa. Meu Deus, se eu decepcionar meu pai, e aí agora, como é que vem? Minha mãe é a mesma coisa. Só que como meu pai já é mais ligado nessa área... Eu acho que meu pai puxa muita coisa, porque uma apresentação que eu faço, que eu sei que meu pai vai assistir, não é a mesma coisa que eu faço quando outras pessoas vão assistir. Uma apresentação que minha mãe vai estar, que alguém da minha família vai estar, é sempre uma coisa maior, velho. Então, essa questão da menina chegar e falar, o medo de você decepcionar,
é muito grande. E não tem, como a gente falando de idade, não tem idade. Porque hoje em dia, eu tenho 13 anos, mas vocês sim devem ter mais. Com certeza tem mais, é óbvio. Óbvio! 10! Mas isso, óbvio. Mas isso é uma coisa... O medo é uma coisa, como o Claudeir falou no começo, que é uma coisa normal. E todo mundo terá isso em qualquer momento da vida. E eu acho que é uma coisa muito importante. Porque quando a gente tem admiração por uma pessoa, a forma de decepcionar é muito mais forte. É você se esforçar ao máximo para não decepcionar. E é isso. Eu tive um líder, Tara, que ele dizia assim para mim: goste do outro o máximo que você puder, 40%. Reserve 60% para você. Porque o outro sempre vai te decepcionar. E quem vai ter que te suportar é você. Isso é bom. Rapaz, nós falamos que ali nos bastidores, né, que ia ser coisa de 30 minutos, tá vendo? O negócio fluiu, viu? Ainda já tá perto de finalizar. Mas como nós falamos que era nosso tema também, um dos temas principais seria Setembro Amarelo, né, que para quem não sabe, o Setembro Amarelo surgiu em 2015, né, aqui no Brasil. Esse mês de setembro foi tomado como assim um mês realmente para poder ser tratado a questão do suicídio. Nós tivemos alguns suicídios aqui no nosso município, né, que foram marcantes, dolorosos. Então, do dia 1 ao dia 30 de setembro, desde 2015 no Brasil, Setembro Amarelo ele vem sendo tratado dessa forma, né, de prevenção. E a gente queria perguntar aos nossos entrevistados aqui uma história, se vocês lembram de alguma história, ou na família, ou de amigos, assim, que vocês lembram que tem a ver com o nosso tema Setembro Amarelo, que vocês ou ajudaram, ou alguma pessoa mais próxima ajudou essa pessoa a superar, porque até a internet, como foi dito aqui, ela é uma arma que pode ser usada também para isso. As pessoas que ouvem alguma coisa não superam o que foi visto ali, podem querer cometer suicídio por algumas coisas que se deixou levar pela internet, ou até coisas fora da internet também. Então, você vê que um assunto leva a outro. Então, uma história que vocês lembram disso aí, relacionados, e a partir daí já pode até dar um conselho também no final da história. Eu não tenho a história de ninguém, eu tenho a minha história nesse quesito aí, tá, Weber? Do Setembro Amarelo. Citando aí agora, né, o livro aí que o Nilson indicou, eu fui sequestrado, a minha mente foi sequestrada. Eu fui enclausurado em meus medos, em meus traumas. E eu ouvia vozes. Estava maluco, e tem a psicóloga ali, né? Quem não fica maluco de quando em quando, né? Mas numa dessas maluquez, né, de Raul Seixas aí, controlando, uma das vozes que eu ouvia era: dá um basta nisso. Para que viver essa angústia toda? Você não tem paz, você não tem vida, ninguém gosta de você. Cadê seus amigos? Nem a sua família te quer. Você percebe que nem a igreja gosta de você? Veja como seus irmãos te tratam. Eu ouvi isso muitas vezes. E numa dessas vezes eu morava num prédio e a voz dizia forte na minha mente: se joga daqui. Dá um basta nisso. E eu me vi chorando, me vi envolto de remédios, querendo até tomar vários, sabe, de uma vez só, para dar um basta na dor, na angústia, no pavor. Não tem nada pior do que o medo. O medo, ele te enclausura, sabe? Ele sequestra a sua vontade de viver, de superar. Você esquece dos seus momentos bons e das suas conquistas. Você esquece de tudo. Mas naquele dia, naquele quarto, naquele prédio, eu falei assim: Jesus, me ajuda a sair daqui. Eu não conhecia esse sequestro da mente aí do padre Fábio, mas se fosse hoje, né, eu teria dito: liberta a minha mente de mim, porque está muito forte. E eu senti, sabe quando você chega aqui, alguém dá um toque-toque na sua casa? E eu senti que Jesus chegou naquele dia e eu permiti que ele entrasse, e aquela dor sufocante, sabe, que tentava tirar a minha vida, sugar a minha vida, foi embora. E eu me venci, que é um dos piores
os maiores causadores, né, dessas tormentas é a guerra dentro de você. O não se aceitar, o ter medo do que as pessoas falam sobre você. Ali é. Eu sei o que é isso, eu sei o que é o bullying de hoje. Não tinha esse nome bonitinho, né? Que chamam de bullying, que criou um nome tão americanizado. Mas nós sempre sofremos isso. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é colocar a mão em punho para tentar mostrar ser até que eu não era, sabe? Tentar me transformar, me mutar para agradar todo mundo, mas eu estava sofrendo dentro de mim. Eu vivia uma vida que não era minha, sabe? Eu vivi num calabouço, eu me tranquei no meu mundo e permiti que os outros ditassem o enredo da minha vida. Mas um dia, Jesus chegou, quebrou essas amarras, libertou a minha mente e disse: você é livre para viver, seja você. Independente de qualquer situação, sabe, Wember? Seja você. Liberte-se do outro, a não ser que o outro te faça bem. Porque hoje eu tenho uma família que me faz bem, mas eu tive muita gente que era doentia, me fazia ficar doente. E hoje esses que ficam tentando me fazer doente, eu dou um delete, sabe? Não pode deletar? Pode. Então, eu dou sai daqui e passo a viver do meu jeito. Então, consegui, vou fazer agora já 14 anos que eu me casei, e encontrei alguém que me ama, me aceita, me respeita, e esse me respeita fez com que também eu tivesse reciprocidade, que exige, né? Exige. Então, as pessoas podem falar assim: mas tem um passado... uma linguagem preconceituosa até, né? Sombrio, negro. Eu não tenho problema com passado negro, sombrio, branco, violeta, qualquer cor que seja, eu não tenho mais esse problema. Alguém falou assim para mim: Claudeir, mas estão falando de você em tal lugar. Eu falei: tá bom, falam de todo mundo. Falar de mim quer dizer que eu tô quase virando uma celebridade aí, né? Como... O que Napoleão disse, hein? Falem mal, mas falem de mim, né? Então hoje eu não me importo mais, sabe, Wember? Essas vozes, eu falo na igreja com os jovens, eu falo assim, eu ouvia na rua: vou ali, e eu entendia: Claudeir, estão falando de mim. E aquilo ia me fazendo descer, sabe, no mais profundo abismo de mim mesmo. Mas um dia eu falei: olha, Deus me fez para andar em lugares altos. E do alto a gente vê um problema pequeno. Você não havia ouvido uma cidade grande, enorme? Não, você vê pequeno, né? O gigante diminui quando você anda em lugares altos. Meu conselho para você que tá aí, sabe, talvez deprê, triste, vivendo de falatórios, que falaram de mim, para, sai dessa, vai viver, seja você, acorda, sabe, dê um pulo, vá para a torre, tem sempre alguém disposto a te amar. Minha mãe fala que tem uma tampa para cada panela. Depois que você acha a sua, sai da frente. Você passa a ser feliz e não tem nada melhor para viver, sabe? O combustível melhor para viver é ser feliz. Então eu, que ouvia vozes que dizia: acaba com esse sofrimento, que acaba que nada. A gente sabe, né? Talvez outros aqui sabem, para a gente a morte não é o fim. Cada religião tem a sua, né, definição para isso, nós temos a nossa, e a gente sabe que não é o fim. Então eu ia para um fim trágico, sabe? Que a Bíblia diz que não herdarão a terra. A gente prega a terra. A gente prega uma terra que é prometida para a gente. Aí está lá escrito: os suicidas não herdarão a terra. E eu vou e faço isso comigo. Isso é muito bobo, sabe? Sai daí, vem para cá, venha para o podcast aqui do SEMES, vem ser feliz, vem assistir um pouco mais, sabe? Vai ver aqui o canal da Jéssica, né? É importante, né? Viver é a coisa mais importante. Vai criar esse canal, viu? Pronto, cria aí. É importante, é muito importante. É isso. Então eu sou a experiência viva de alguém que experimentou o desejo da morte, mas quando sentiu o desejo de viver, se arrependeu amargamente de ter pensado um dia em morrer, porque viver é a melhor coisa que existe. E eu tenho uma frase minha, tá? Eu tenho 1000 motivos para chorar, mas viver me faz sorrir. E eu fico feliz, sabe? Eu me realizo. Eu vou para a escola, eu vou para a igreja, eu canto, eu choro. Quem disse que eu não choro? Eu choro muito. As pessoas me perturbam? Sim. Tem gente que me faz raiva? Sim. Mas eu também não faço em alguém?
Então a vida é essa roda gigante. Vamos rodar, minha gente. Quando a gente ficar tonto, a gente anda parar, desce. Né? É importante, é isso. É isso, Jéssica. Falei muito. Falou muito. Então eu deixo só para conselho. Então agora. Ai. Gente, o conselho assim que eu deixo. E falar igual com o Claudio, né? Não vou falar dos outros, eu vou falar de mim. Quando eu terminei o ensino médio, eu ia fazer medicina no Paraguai. Estava tudo certo, tudo maravilhoso. Só que a gente esquece que quem manda na nossa vida, pelo menos a minha, quem manda é Deus. Se falar fica, eu fico. Se falar vai, eu vou. Vai! E aí não deu certo. E eu não posso culpar Deus por isso. O que me esperava lá? Se eu confio em Deus, eu ia até para a faculdade hoje, né, Will? eu ia para a faculdade hoje, tá vendo? Fiquei aqui. Faz outro. A gente tem que crer nisso também, né? E aí, não foi. Foi uma época assim que eu fiquei muito triste. E não era porque não era vontade da minha mãe. A minha mãe, misericórdia, estava assim, fazendo tripas, corações, alguma coisa assim que fala, né? E aí não deu certo para ir, ponto. Agora, a peça fundamental vem aí, a minha mãe. Minha mãe falou, não vai fazer medicina não? Beleza. Mas se futuramente você quiser fazer, você pode fazer também. Independente do que aconteça. Provavelmente só não está no momento. Aí, beleza. A peça que veio minha mãe falar. Você vai ser o que você quiser ser. Era um sonho dela ser médica? É. Mas se você for ser professora, que, como eu falei, era a minha segunda opção, fazer pedagogia, vai ser a melhor. Aí, eu trago esse pensamento da minha mãe assim, eu não vou ficar nessa loucura de eu tenho que ser o melhor, porque sempre vai ter alguém melhor que eu. Sempre. Isso é fato. Alguém vai ter que me ensinar para ser melhor. Então, eu deixo até para os jovens, não fique com isso na cabeça de, meu Deus, e o futuro, e o futuro, e o futuro. Você tem que pensar, você vai esquematizar, mas se algo não der certo, tá tudo bem. E se der certo, que bom, que maravilhoso. E tenha sempre o plano B. E se... Aí tem aquela coisa também dos pais, né? Sonhar um sonho e quer que os filhos façam aquilo. Seja um professor feliz, mas não seja um médico frustrado. Não trabalhe naquilo, não fique naquilo que está te adoecendo, só porque as pessoas querem que você seja um doutor. Um doutor, um advogado, que é também um doutor. Não quer que seja um advogado, quer que seja um engenheiro, porque são profissões assim, né? Que quando você vai falar para os mais velhos, é o quê? O advogado é um dentista, é um médico, e o professor fica onde? As outras áreas saem, e a realização pessoal também. As outras áreas saem de um professor. Alguém teve que te ensinar. É verdade. Pode fechar. Achei ótimo os 2 pontos. Agora eu e meu amiguinho Ember, a gente vai fazer algumas brincadeiras com vocês. A primeira, aqui tem 6 perguntas, 3 para cada um. E vocês decidem aí qual vocês vão pegar primeiro. Olha, são 6 perguntas. Agora, jogo rápido, viu? Vai ser jogo rápido. Vai ser pegou, pensou e respondeu, viu? São coisas simples, não fiquem nervosos. Vou fazer igual você falou lá. Tá bom, é ótimo. Deus, é tudo. Quem vai começar? Ela. Ou quer dividir para o ímpar? Não, bora, a gente vai. Ímpar, ganhei. Pronto. Se vire. Oi, socorro. Não, você quer que eu leia? Você pode ler se você quiser. Vamos lá. Brincadeira? Você já passou por algum momento em que você pensou em desistir da carreira ou mudar de profissão? Ah, com certeza. Eu acho que todo mundo que se forma em alguma coisa, forma algum pensamento. Que isso, Claudio? Que humildade é essa? Eu acho que a gente passa por um momento, uma dificuldadezinha, a gente já pensa logo, vou desistir, larga aí e tal. Aí depois a gente volta com aquela coisa pensando com mais carinho. Com certeza. Principalmente do Instagram. Instagram, como eu falei, tem alguns comentários que vêm e aí, assim, dá vontade de, pra que eu tô me expondo tanto? Aí a gente meio, sabe? Aí depois a gente vê o carinho do pessoal, o carinho na rua, a gente volta, assim, é muito bom. Sempre tem alguma coisinha. Olha, eu não falei da educação, calma aí.
Sou eu? Você, vai lá. Jesus, manda pra vai amarrando, tá aí, vai. Você? Sabemos que muitas pessoas vão embora do nosso município, mas tem muito desejo de voltar. O que você mais gosta em nosso município que não despertou a vontade de ir embora? Vale tudo, vale tudo. A resposta é sim. O Emer falou aí, é uma das experiências que eu menos gosto na minha vida, tá, Jéssica? Eu falei que não desistia, mas é da profissão de magistério, né? Isso aí eu não abriria mão. Mas às vezes eu sou injusto também com Deus, porque eu sei que Ele traça, né, nossos destinos e livra a gente, às vezes criando situações. Mas um dos piores momentos da minha vida foi entrar na política, sabe? Para mim não valeu, de respeito a todo mundo aí que gosta, mas para mim, nunca mais. Mas o meu slogan foi amor por pau-brasil, porque essa é minha terra. Então eu amo tanto essa cidade, sabe? Porque claro que eu quero mais, eu quero melhor, sabe? Mas eu amo pau-brasil num todo, eu amo as cascatas de pau-brasil, eu amo a gruta de pau-brasil, que deveria ser mais aproveitada. Pau-brasil tem grutas lindas, tá, pessoal? Vocês que estão vendo a gente aí de fora, vem pra cá conhecer nossa cidade. O Rio Pardo, sabe? A diversidade cultural da nossa cidade. A educação de pau-brasil, porque a gente que estuda fora, né, que estudou fora, quando chega em pau-brasil, quando a gente se reúne com colegas de outras cidades, a gente percebe como o pau-brasil é gigante, mesmo sendo tão pequena, né? É meio antítese aqui, mas pau-brasil é gigante em tudo. Quando a gente viaja com a igreja de pau-brasil se destaca em tudo. Quando a gente viaja com os alunos de pau-brasil se destacam. Eu não estou dizendo que nas outras cidades não tenha quem se destaque, mas eu estou falando da minha cidade. Então, pau-brasil é incrível, sabe? Eu amo essa cidade. Eu sempre falei... Hoje eu já penso um pouquinho diferente, que para crescer, às vezes, você tem que deixar algumas raízes, mas eu sempre disse que eu seria o último carro e ainda sairia chorando se tivesse que sair dessa terra, tá? Porque pau-brasil, eu acho que Rio de Janeiro se apossou de uma frase que tinha que ser nossa, cidade maravilhosa. Oh. Eu falo, essa pergunta ela remete muito assim pessoas conhecidas minhas. Meu irmão, por exemplo, ele é apaixonado pelo Brasil. Ele foi embora, vem 2 vezes por ano, né, eu acho, ou mais. Quando dá, tá aí. Eu já vi ele, passei rapidinho, vi ele ali. Então meu irmão ele foi embora com 18 anos. Hoje fazer as contas aqui quando meu irmão ele tá com 43. Então olha o tempo que ele tá lá. Então ele fala que ainda vai voltar para aqui. Vai ficar mais um tempo lá junto, mas é o sonho de quase todo mundo, né, que vai embora. Rapidinho aqui, esse negócio do pessoal ser apaixonado pelo Brasil, por isso que não sai daqui e tal, mas muita gente que foi embora é apaixonado. O problema de pau-brasil está no desemprego. Infelizmente, as pessoas têm que sair. E é uma sorte muito grande a gente poder ficar. Sai não porque quer, né? Porque não tiveram porque que sair, na E verdade. aí eu tenho uns irmãos que trabalham fora, né, em outra cidade, não vou falar até por respeito, mas alguém de lá, que era daqui, que foi embora, falou assim, sua família toda veio, por que você não vem também? Aí eu falei, porque eu não preciso, porque minha cidade me dá tudo o que eu quero, sabe? Faço questão de dizer também. Exatamente. Eu lembro que eu falei isso pra minha mãe. Minha mãe queria... porque os irmãos dela, a maioria, acho que todo mundo, mora pra São Paulo e tal. E eu falo, eu não tenho preconceito nenhum. Mas entre aqui e lá, eu prefiro ficar aqui, porque aqui pelo menos eu tenho pessoal que eu conheço, entendeu? Então a gente costuma... Aqui eu comi banana verde com sal e me sobrevivi. Tem lugar por aí que não tem não, tá? Tem não. Tu gosta de uma banana verde? Vai, vamos lá, Jéssica. Deixa ela pegar a pergunta. Como você se descobriu em sua profissão? Eita! Como eu descobri? Eu acho que foi como eu falei no início. Foi assim, eu queria estar naquela coisa de blogueira também e tal. E a minha profissão como maquiadora veio disso. Eu comecei a me maquiar. Fui aprendendo. E eu não aprendi fazendo curso. Inclusive, ano passado, foi até meio que um haterzinho, assim, sabe? Que eu não podia atuar na minha área como maquiadora. As seguidoras vão saber. Porque eu não tinha nenhum certificado. E o que eu aprendi foi durante a pandemia. Eu peguei, assim, uma facilidade que nem eu sei como que foi aquilo. Eu peguei na facilidade e eu comecei no quarto.
Era o quarto, e naquela época eu botava, meu celular era até Alcatel, hoje eu tô com iPhone, então bem, graças a Deus. Botava assim e começava a me maquiar. E eu não tinha ring light. Naquela época a ring light também era mais caro. Não tinha, botava assim um negocinho e comecei a me maquiar. E aí o pessoal ficou, você não dá aula, não? Você não dá aula, não? Jéssica, me maquia. Jéssica, é rapidinho. E eu, gente, eu não sei maquiar outra pessoa, eu sei me maquiar. E aí eu comecei a cobrar R$20. Tá bom, então. E aí foi lotando. Foi lotando. E nessa de fazer maquiagem nos outros anos, a gente já pegando a experiência. Aí, ano passado, eu falei, não, agora eu preciso fazer um curso para eu entender. Tipo, eu tinha prática, mas eu não tinha teoria. E aí, meu filho, só foi assim. Sabe, o destino foi me direcionando. Foi. Vamos lá. E eu vou ser rapidinho, minha já vai contar a história. O que é mais gratificante em sua profissão? Ver você aqui, tá vendo? Ter frutos. Ter vocês aqui, né, que foram minhas alunas. A gente se realiza em vocês. Temos as nossas realizações pessoais, mas temos também as nossas relações nos frutos que a gente gera. A gente aprendeu na Igreja Batista que o nosso sonho é que os nossos liderados sejam maiores que a gente. Então, ver vocês crescerem, eu vejo às vezes, eu converso com Engels, né, Dr. Engels e tantos outros que cresceram por aí, estão em lugares mais altos que eu. E eu fico, mas você não se sente inferior? Não, pelo contrário. Eu falo que privilégio, passaram pelas minhas mãos. Então, a gente, às vezes, nossa realização maior, às vezes, é ver frutos. Frutos dando frutos. Eu falei para você, não saia, que é 9º ano, né, sem deixar os sucessores, né, que é importante, tem que ter. Então, ter vocês aqui já é um fruto. É a realização, né? Cite uma injustiça no mundo que você odeia. Ai, volta de novo. Uma injustiça. Cite uma injustiça no mundo que você odeia. E se você pudesse mudar isso, o que você faria? Jesus amado, essa pergunta era para qual daí? Não é para mim, não. Mas nós vamos abrir para poder responder ela também, mas... Justiça. Todo mundo sente aquele ódio no coração por alguma coisa que você... Poxa, por que você está fazendo isso? E o que você poderia fazer? Eu vou puxar para o Setembro Amarelo, né, que é o nosso tema aqui. Cara, isso é uma coisa que eu odeio, porque eu já vivi, foi o bullying. Gente, é sério, eu saio assim de mim, sabe? E eu até já comprei briga por isso. Gente, é horrível você que já sofreu bullying ver outra pessoa sofrendo. Gente, não é uma coisa assim legal, não. É de você sentir mais ódio do que alguém que não sofreu vendo. O que você faria? O que você faria para mudar? Você já fala de comprar briga. Não, além de ele comprar deu briga e pouco, ir pra não cima. tem esse negócio de, o que eu faria? Eu vou na educação? Eu não vou, desculpa, gente. Eu sei que vocês querem escutar isso. Mas, gente, eu sou assim. Eu compro a briga, eu não sou na educação de falar, não, você não pode fazer isso. Eu acho que assim, é o quê, hein? É um baixa, não é uma coisa. Tem de onde puxar. Tem de onde puxar, real. Não é, porque bullying, gente, não é uma coisinha de você. Você vê uma pessoa assim, na hora, fazendo um bullying tão forte com a outra pessoa, eu acho que não tem educação no mundo que fique quieta, assim, não tem a pessoa que fique quieta. Você já chega já naquela coisa, o sangue já ferve. Eu acho que isso pra mim é horrível. Bem-vinda. Pronto. Aí. Eu bem sei o que é, né? Então, para mim, a pior injustiça, vou tentar fazer mais rápido que ela, tá? Mas a pior injustiça que eu já vi na minha vida foi... parece um vitimismo, né? Mas é muito forte isso. Foi um dia, um homem adentrar a nossa casa na roça e golpear minha mãe com facão. Essa cena, apesar que eu já o perdoei, mas eu não tenho amnésia, né? Eu lembro... Essa foi a pior injustiça da minha vida. Ver uma mulher, sabe, apanhando de um homem a golpes de facão. E não era qualquer mulher, né? Não era qualquer mulher. E o pior de tudo, a gente criança, por mais que a gente agisse como eu mesmo, ia de pau, de unha, o que eu tivesse, mas era fraco demais para defendê-la. Nós éramos fracos demais. Os filhos sendo salpicados com o sangue da própria mãe, sem poder fazer nada. E depois ela... olhar para ele, perdoá-lo e exigir que nós o perdoássemos também.
Então, essa cena marcou minha vida. E o que eu podia fazer? Aumentar a pena para esses miseráveis, sabe? Tem um textozinho bem bobo que fala que mulher não se bate nem com uma flor. Para mim, você não deve bater em ninguém, tá? Você tem que... Vagabundo merece, tá? Né, Jéssica? Vagabundo merece. Né? E fica aí o recado, né, para os nossos governantes aí, né? Violência contra a mulher, a gente não tem que tolerar mesmo, tem que... A marca de uma violência, ela é para sempre. E para uma criança, pense aí, nós éramos crianças. Isso, eu não sei qual que é a reação dos meus irmãos hoje, porque cada um, né, vai para uma linha, uma trajetória, uma história. Eu consegui liberar o perdão, até convivi com esse homem depois, né? Minha mãe fez isso, mas é dor para a vida toda. Vamos lá, a última pergunta. Você tirar. A gente pode fazer a reciprocidade. Para os dois. Quantos anos vocês têm de carreira? Quanto tempo? Meu Deus! A intimidade aqui rolou hoje. Meu Deus, eu acho que uns 4 ou menos. Bem menos. Na carreira, assim. Ela é infantil. Eu sou neném ainda. Agora... vai ficar... Claudei tem É que aqui a gente tem uma diversidade. Jéssica já tem... graças a Deus aqui na nossa eu cidade. sou neném, mas eu tô muito feliz de ter sido chamada, porque, meu Deus do céu, fui chamada por causa do Instagram. E isso é muito... É uma neném de sucesso. É uma neném de sucesso, vai! Tudo aí. Eu ainda estou me esforçando. Eu tenho mais de 20 anos de carreira. De paixão, eu acho que no ventre da minha mãe, Deus falou assim, você vai ensinar. Porque eu amo essa profissão. Eu tenho meninos aí que já são homens, já tenho netos na educação, bisnetos na educação. Então, bem mais de 20 anos. De sucesso, tá, gente? De sucesso. Ótimo. A gente tem outra brincadeira, né? Vai falar. Agora, para finalizar, né? Mas não vai naquela linha do nosso amigo Caneta Azul, não, viu? Por favor. De boa. Nós temos 6 palavrinhas aqui. Bate-bola. Os dois? Isso. Cada um vai responder com uma palavra. Vamos falar uma palavra, você vai falar com uma palavra o que ela significa para você. A mesma palavra para os dois, certo? A primeira não poderia ser diferente, né? Deus. Vida. Base. Família. Base. Eita! Meu alicerce. Trabalho. Realização. Dinheiro. Na calma. Dinheiro. Dinheiro real. Mas e o trabalho? O meu trabalho foi uma conquista pra mim. E dinheiro? Ela já respondeu. Oi? Você respondeu. Dinheiro, consequência. A visibilidade. Para os dois também, né? Vamos responder essa visibilidade. Visibilidade? Cara, eu respondi uma palavra só, mas importante para a carreira. Reconhecimento. E o dinheiro? Dinheiro? Sucesso, realização. E a carreira de vocês? Em uma palavra. Vai, Claudei. Conquistas. Na realização. Para fechar... Você quase me fez ser o Caneta Azul, viu? Devo te dizer. O bom Quase que eu ia falar bom, bem, maravilhoso, bom. Os dois, né? Para fechar, a gente queria... Vocês já deram, mas final mesmo, a gente queria que vocês dessem um conselho para todas as pessoas que estão assistindo, para a gente que está aqui, todo mundo que esteja assistindo esse podcast. Um conselho que vocês dariam. Pode ser em relação a qualquer coisa. Um conselho que vocês dariam para outras pessoas. Viver o hoje com mais leveza, não ficar se preocupando tanto assim, se martelando, sabe? Com o futuro. Acho que se eu voltasse lá na Jéssica
de uns 3 anos atrás, eu ia falar, calma, vai dar tudo certo, tudo no seu tempo, não se cobre tanto. Meu é viva, ouse e aprenda todos os dias, em tudo e com tudo. Vocês disseram aí na minha biografia que eu fui aluno, né, e professor no SEMES. E agora meu filho é aluno do SEMES. Então eu quero... O que eu penso para o todo, eu penso para o meu filho. O sucesso que eu quero para o meu filho, eu quero para todos, sabe? Que vão assistir, que estão assistindo, que estão aqui. Porque a Bíblia ela é muito exigente com a gente. A Bíblia ela ensina muito a gente. Ela fala assim, ame o teu próximo. Mas ela não fala assim, ame o seu próximo de forma absurda. Ela fala assim, ame o seu próximo como você se ama. Então, ela está dizendo assim, puxa, se ama, né? Se ama, se valorize, se abrace, goste de você, respeite você. Quando você fizer isso com você, você vai fazer com o outro. Então, seja isso, ouse mais, sonhe mais, respeite mais, se ame mais. E quando você se amar mais, tudo vai ser consequente, ou vai ser consequência disso. É isso. Bom, só agradecer, né? Dizer que foi um momento mágico aqui, especial, receber 2 personagens aqui de pau-brasil, do nosso município, né? De momentos e épocas distintas que trouxeram, assim, a realidade de vocês enquanto família. E quem está assistindo vai poder perceber e conhecer um pouco mais e, quem sabe, também pegar um pouco disso para si, né? Agradecer nossos patrocinadores aí, Mercearia Souza. Vai lembrando para mim, amiga? Mercearia Souza, a APLB pelo espaço. Também queremos agradecer a Gustavo e Gustavo Anjos. E também temos que agradecer a Facilita Design e o Cantinho Brasil também, né? A Ana Nilson aqui que está ajudando a gente em todos os momentos. E assim, isso. Quem ainda não se inscreveu aí no nosso canal, viu, por favor, se inscrevam lá, Pod SEMES, próximo episódio. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e já ficar por dentro dos próximos episódios, viu? Abraço aí, Cantinho Brasil, sempre marcando aí, viu? Aquele abraço. Quer deixar os agradecimentos finais aqui, vocês, por favor, para encerrar? Vou deixar a Jéssica, que é acostumada. Agradeço a todo mundo, né, aqui. Principalmente a galera que me indicou, me chamou, que eu tomei um susto. E, juntamente com o Claudei, gente, pelo amor de Deus, Claudei era o influenciador da época. Não tinha internet. Calma aí. Eu até pintei a barba para parecer mais... Rapaz, eu nem percebi, velho. Só não posso falar que eu fui aluna, porque aí vai... Pronto. É muito grande. Eu me realizo em vocês. Olha o que eu falei. Eu fiquei com vergonha de falar, meu Deus, será que ela foi? Eu tô tentando... Fui! Você falou da sua professora, que falou da São letra. tantos, né, velho, que a gente acaba esquecendo, né? Uma vez na quinta série, uma vez na quinta série, minha sala toda errou o alfabeto e eu acertei. Ele elogiou, porque eu acertei e a letra era linda. Assim, eu tentava imitar o tempo todo, a letra não tinha net, então... Agradeço demais, gente. Obrigada pela oportunidade. E para o Instagram, isso aqui é maravilhoso, uma oportunidade de estar no podcast, né? Então, eu também quero agradecer o convite que veio para ele, né, do nosso professor, coordenador. Agradecer a vocês, né, os alunos do SEMES, da direção do SEMES. Eu falei da escola, eu falei, eu acho que eu estava doido. Nos mandou um zap para participar do podcast do SEMES e eu aceitei, meu Deus, eu estava maluco. Eu tentei ligar e desmarcar, mas não dava mais tempo. E de tão nervoso eu fiquei, porque eu sou assim, sabe? Eu sou muito ansioso. Eu tento vencer esse sofrimento antecipado. Mas fiquei feliz também de estar aqui, né, de encontrar vocês. Eu também fui feliz. Não sei se podia falar dos bastidores, né? Então, tá vendo ali que coisa? A gente se realiza, né? Estou muito feliz de estar aqui, o Ender, o colega, né? Trabalhamos na área, né? Um prazer, né? Estar com essa pessoa aqui tão distinta, né? Obrigado, e é isso. Muito bom, muito bom. O nervosismo saiu, entendeu? Se eu pudesse, eu falava o tempo todo, né? Pegou falar de microfone, meu Deus, ele pode. Ficamos vergonha, viu? Então, pessoal, é isso.
questão que eu queria agradecer a vocês, certo? Desde quando surgiu o convite, assim, para vocês, a gente falou, um papo vai render. Ele conversei nos bastidores ali, vai ser pouco, saber que a conversa ia estender, ia fluir um papo natural. Espero que a gente tenha deixado para vocês mais à vontade possível, né? Dizer que foi uma honra recebê-los aqui. Espero que aconteça outros pontos aí, que vocês possam estar presentes com a gente. Vou passar para a Thalia, também fazer os agradecimentos finais aqui da minha parceiraça aqui. Eu só queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui ajudando a gente, né? De novo, nossos patrocinadores que foram a licença para a gente estar aqui hoje, a vocês, que são os nossos entrevistados, nossos grandes entrevistados, e a todo mundo que está assistindo. Queria pedir para vocês ficarem ligados no nosso canal para estar assistindo o próximo episódio do nosso podcast, que algum dia a gente vai lançar no Instagram da escola. Acompanhe também o nosso Instagram, que a gente está sempre postando alguma coisinha lá que acontece na nossa escola ou aqui no Pau Brasil. E queria agradecer também a todo mundo da imprensa SEMES e ao nosso professor Wilson por ter tido essa ideia maravilhosa. Então é isso, um brinde para encerrar. Pode SEMES. Aê!